presos agora já não eram mais presos. José andava livremente e os presos que estavam lá foram entregues nas mãos de José. E a Bíblia diz que José começou a administrar a prisão. E os prisioneiros já não eram mais prisioneiros. E a prisão já não existia mais. Sabe o que quer dizer isso? Aonde você entra, no lar que você entra, na empresa onde você é colocado, pode até ser que te pagam mal, pode até ser que a empresa, o patrão é chato, mas você foi colocado lá para fazer uma revolução espiritual. Você foi colocado lá não para ganhar o dinheiro, também não é para você trabalhar de graça, mas Deus te colocou lá para que você, através da tua vida, seja feito o melhor. Glória a Deus, aleluia. E José entendeu aquilo, ele disse, não, eu estou preso, mas eu vou ser bênção aqui nessa cadeia. E ele começa a mudar a história da cadeia. E os presos começam a ter vida transformada. E a Bíblia diz que, passado o tempo, sai o copeiro mor e o padeiro mor sai. E vão, um morre e o outro, o copeiro sai e vai para a casa do seu Senhor. E a Bíblia diz que, chegando lá, ele tem sonhos. E quando ele sonha, ele fica perturbado com o sonho. Sabe o que é isso? É que Deus, ele vai fazer com que pessoas fiquem preocupadas a teu respeito. Pessoas percam o sono por tua causa. Talvez você não imaginou o tamanho do plano e do projeto que Deus tem na tua vida. Talvez você ainda não sonhou o que Deus tem para os teus filhos. Mas você precisa entender que Deus tem o melhor. Quando José chega na casa, chega no palácio de Faraó, Faraó está preocupado com o sonho que ele tem, preocupado com a visão que ele teve no sonho, e ele diz, você pode me revelar isso? E ele diz, olha, Faraó, isso eu só posso fazer se Deus me revelar, porque eu não posso fazer nada de mim mesmo. Mas se Deus me revelar, sim, eu posso te falar. De repente Deus descortina a José. E José diz, olha, o Senhor me revelou o sonho. E ele diz a Faraó, ele diz, olha, os dois sonhos que você teve tem o mesmo fundamento. Haverá 7 anos de bonança, ou de fartura, e haverá 7 anos de escassez, de fome. Ele diz, coloque alguém para que administre os seus bens. Presta atenção, foi o versículo do pastor leu. Quando foi dito isso, José não estava esperando que Faraó iria dizer para ele, é você. José, ele veio preso, não tinha nenhuma condição de resolver situação nenhuma, mas ele tinha algo de Deus na vida. Aleluia. A revelação de Deus. Ele tinha na sua vida a unção de Deus que faz a diferença. E a Bíblia diz que de repente, quando o Faraó diz, olha, este homem é você, ele rapidamente aceita. E aí chegamos no versículo 42. Ele diz que Faraó tirou o anel de sinete. O anel de sinete era um anel que tinha o selo, a garantia de Faraó, ou a liberação de Faraó. Deu para José, pois fez vestir uma roupa de linho, colocou no seu pescoço um colar e o colocou em uma carruagem e saiu anunciando, saiu falando que ninguém moveria nada do Egito sem que José soubesse. Olha bem, o preso já não é mais preso, se tornou um líder. Aquele que estava agora condenado na cadeia se tornou alguém que trouxe libertação. Bom, Deus te chamou não para você ficar sentado no banco esperando alguma coisa acontecer.
mas que você tome um posicionamento, tenha coragem, tenha atitude, tenha comportamento de alguém que foi chamado para o Senhor. Não adianta nós termos aqui uma banda e nós não usarmos a banda. Não adianta nós termos microfone e eu tirar o microfone e ficar morrendo de gritar porque vai estragar minha garganta. Não adianta ter os bancos e a gente ficar de pé. Então, para cada coisa, Deus prepara algo importante. E você, aonde você está, no meio da sua família, no lugar de trabalho, na escola onde você estuda, é o lugar que Deus preparou para que você faça a diferença. O Senhor te chamou para que a tua vida ou a tua presença em determinado local seja uma presença de cura, seja uma presença de transformação, seja uma presença de libertação. Quando as pessoas chegarem perto de você, sejam transformadas e curadas. E a Bíblia diz que José agora começa a liderar o Egito. É muito fácil liderar a igreja. É muito fácil conduzir esses irmãos aqui, porque é só dar um grito e o pessoal abaixa a cabeça. Mas o Senhor não te chamou para estar só em Jerusalém, mas Ele te chamou também para estar no Egito. O Senhor te chamou para conviver com pessoas totalmente diferentes do teu comportamento, das suas atitudes, porque você será um remédio que será colocado entre eles. Outro dia eu conversei com um amigo e ele estava dizendo, ele disse, depois que a pessoa mata, rouba, mente, prostitui, vem para a igreja. Eu disse, glória a Deus. Ele disse, mas antes de fazer isso, por que não vem? Eu disse, porque a Bíblia diz que um doente, que o são não precisa de remédio, e sim os doentes. Como é que alguém vai achar um cheirador de cocaína? Só quando traz um de lá, cura ele e manda de volta. Como é que Deus vai encontrar um mentiroso? É quando Deus cura um mentiroso, traz para cá e os amigos continuam lá. Ele vai voltar para lá. Sabe qual é a estratégia de guerra? Você só vence o inimigo se você entrar dentro dos planos do inimigo ou dentro do lugar, dentro do jardim do inimigo, e a destruição precisa ser de dentro para fora. Quando você destrói de fora para dentro, o inimigo forma uma resistência e ele sabe. Todas as vezes que você vem, ele sabe por onde você vem. Mas quando você começa a destruir de dentro para fora, então você começa a ter mais oportunidades de vencer, oportunidade de conquistar. E é isso que Deus realiza. Deus